vai ver isso na aula que vem. Vamos lá, galera. Então, só fazendo um flashback, né? A gente viu na aula passada especialização de herança, né? Tipos de herança, e uma delas era de especialização, quando a gente tem uma classe mãe e as classes filhas herdam atributos, métodos da classe mãe, e aí, como o nome já sugere, elas têm uma especialização, elas têm uma função, uma especialização diferente da classe mãe. Tá? Porém, entretanto, todavia, pode acontecer de você estar no seu projetinho lá, começou a fazer um monte de classe, e aí você faz o caminho ao contrário. Como assim o caminho ao contrário? Você observa que todas as classes que você está criando, como por exemplo, classe carro, classe moto, classe caminhão, todas elas compartilham dos mesmos atributos e métodos também. E aí você quer fazer o caminho inverso e criar uma classe mãe para essas classes filhas. Então, daí que vem o termo generalização. Inclusive, você utiliza ali todos os atributos, inclusive métodos que podem sofrer ali, aí já é um spoilerzinho para a aula de polimorfismo, podem sofrer alterações na sua execução, e a gente usa o override para isso. Quando a gente escreve o mesmo método, o mesmo nome, o mesmo método, só que ele faz algo diferente naquela classe, e aí você vai usar o termo de polimorfismo que a gente já vai ver. Então, inclusive o termo polimorfismo vem de poli, muito, morfismo, forma. Então, muitas formas que você consegue ter para o mesmo método ali, tá? Ou, no caso, a gente vai ver polimorfismo mais aplicado para métodos. Generalização é diferente, já deu spoiler, mas o que volta você tem as classes, por exemplo, carro, vou botar aqui carro, você já sabe que isso é classe, só não precisa explicar aqui isso é uma classe. Classe carro, classe moto, bicicleta, classe moto e classe caminhão. Um exemplo, tá? O que acontece, né? Todo carro, toda moto, todo caminhão tem atributos que são semelhantes. Quais são esses atributos? Rodas. Todos esses veículos possuem rodas, certo? Eu acho que não existe nenhum. Já existe, não sei, posso estar falando uma besteira. Já existe algum carro, moto ou caminhão sem roda? Se existe, enfim. Nesse exemplo aqui, eles têm rodas, tá? Todos eles têm motor, todos eles têm uma marca, todos eles têm, enfim, vários atributos que eles são semelhantes. Então pode acontecer um belo dia você está lá rodando, fazendo o seu projetinho, pá, e aí você diz assim, ei, pera lá, todos eles compartilham do mesmo atributo, mesmo método, é a mesma coisa. Por que a gente não generaliza isso numa classe que vai ser a classe... Alguns livros chamam de pai, outros de mãe, eu vou chamar de mãe. A classe mãe deles, que vai ser a classe veículo. Então a classe veículo, inclusive tem até métodos que são que podem ser compartilhados, seriam os mesmos, como por exemplo acelerar, frear. Todos esses veículos, carro, moto e caminhão, eles aceleram, eles freiam. Então você pode fazer com que de uma forma generalizada essas classes tenham ali os mesmos atributos, métodos e métodos herdados da classe mãe veículo. Tá? Então você generaliza isso para uma classe só e você diminui então assim redundância, entre outras coisas de boas práticas de programação aí. Beleza? Lembrando que a especialização é o mesmo rolê, só muda que você faz com que as classes filhas sejam especialistas em coisas ali, tem um método diferente da sua superclasse, da sua classe mãe, né? Então as subclasses, as classes filhas da mãe, filhas da mãe é meio estranho. Filhas da mãe, né? São filhas, elas têm ali métodos diferentes, como por exemplo no exemplo que a gente usou, como
por exemplo, no exemplo que a gente usou na sexta-feira passada, tinha lá a classe animal, e aí eu criei classe dog, que é uma classe derivada de animal. Eu tinha criado papagaio também, se não me engano. E aí o que acontece? Na classe animal, ela tinha métodos específicos, métodos especializados para um cachorro. Quais eram? O bark, né, que era o latir, o do papagaio era falar lá, enfim, imitar, enfim. Então, assim, nesse caso a gente está generalizando, não especializando, beleza? Fechou? Fechou, então. Bom, então vamos implementar isto, né? Vamos implementar isto para nossa classe de generalização. Vai ser, então, a gente vai ter a classe veículo, que vai ser a nossa classe mãe, e aí as classes carro, moto e caminhão. Eu nem sei se é isso, Não, só botei carro e moto. Vou fazer só carro e moto mesmo, porque senão vai ficar muito longo fazer caminhão também. Então nós temos a classe... Enfim, mas ficou como exemplo aqui. A classe veículo. A gente vai herdar então atributos e métodos da classe veículo para a classe moto. Só que assim, gente, pode ser que vocês, como eu falei, generalização é como se fosse o caminho inverso. Pode ser que vocês tenham que supor, no momento que vocês decidam fazer uma classe mãe por meio de generalização, ou seja, pegando ali outras classes que vocês veem que têm os mesmos atributos, os mesmos métodos, e você quer transformar numa classe mãe para que elas herdem depois isso, é o caminho inverso. Né? Você tem ali a classe carro, a classe moto, aí um belo dia você decide, não, quer saber de uma coisa? Em vez de a gente ficar deixando elas ali paralelas e tal, vamos dizer que elas são filhas de uma grande classe veículo, e aí a gente vai generalizar todos os atributos, todos os métodos que a gente acha que são ali iguais, que são os mesmos métodos nas classes diferentes. Então você generaliza isso na classe veículo. Então a gente pode começar fazendo o caminho inverso, que é justamente criar a classe carro e moto, só que aí, fazendo isso, a gente depois ia ter que tirar esses atributos e métodos que a gente, isso aqui dá para ir para veículo, e aí fica um pouco embananado na cabeça, depois de apagar uma coisa que você já fez. Mas eu vou explicar com mais calma na hora de criar a classe veículo, quais seriam os métodos que estariam presentes na classe carro e moto, e depois foram ali generalizados, digamos assim, na classe veículo, ou seja, ficando só na classe veículo, tá? Como eu falei, geralmente é o caminho inverso que a gente faz quando é generalização, diferente de especialização. Vamos que bora fazer o nosso códigozinho aqui. Eu vou começar então pela classe veículo mesmo. Abram aí o NetBeans, IntelliJ, o que vocês estiverem utilizando para a gente poder codar aqui nesta sexta-feira. Sextou com Java, certo? O cara chorando aqui do lado, tipo, putz, mano, sextou com Java, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Dá tempo de trocar de curso. Herança, certo? E aí, Zacão. Generalizacão. Beleza? Beleza, então vamos lá, vamos que bora. Dar um finish agora. Cria o teu projetinho novo aí em Java. E a gente tem a nossa classe principal, padrão, que é a classe que a gente tem ali o nome do projeto, sempre ela cria automático, né? Não é a que a gente quer. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto. Tá dando para enxergar legal aí? Não? E agora? Agora tá bom? Beleza. Então a gente tá. Aqui inclusive tem a da aula passada, olha, especialização, pá. Lembrando que aqui a gente tinha classe animal. E aí, ela não tinha um método, olha, aqui tinha um move, né? Mas enfim, o dog, ele tinha o bark, que era específico, o papagaio, ele tinha o que era especializado, né? Só o dog fazia isso. Tinha o papagaio também, que tinha imitar, lá.
que era está imitando a Rihanna aqui, pá, tá voando, não sei o quê. Especialização, tendo ali seus métodos específicos para cada uma dessas classes aqui nesse exemplo animal. Então vamos agora para o nosso exemplo de generalização. Vou apagar tudo isso. E vamos começar pela classe veículo, tá? Vamos criar uma classe nova. Como é que cria uma classe nova? Vem aqui, ó. É Java with End? Java with End. Java with End. Aí põe lá o nome do teu projeto. Herança Zacão. Se tu botares caracteres especiais, eu acho que não vai funfar. Só com caractere assim. Então bora lá, eu vou criar aqui uma nova classe, New class, Java Class, e aí o nome da classe vai ser Veículo. Dá um finish. Nós temos a nossa classe Veículo. Aí, como eu falei, nesse caso a gente vai começar já criando a mãe, mas vamos supor que no cenário de vocês já tinha a classe Carro e a classe Moto, tá? E aí a gente vai pegar os atributos que são ali similares, ou seja, iguais, literalmente os mesmos atributos que elas compartilham, e transformar tudo na classe mãe, que é generalizar ali a classe veículo, deixar uma classe só para eles herdarem ali os mesmos atributos, certo? Só que de forma diferente, né? Para o carro e para a moto. Então, aí o que acontece, né? No exemplo que eu preparei, todo carro e moto possuem marca, né? Então a gente vai lá, private string marca. Todo carro e moto possui uma marca. Dá um ponto e vírgula, pá, acabou. Outra coisa que todo carro e moto tem, private string modelo. Todo carro e toda moto tem seu modelo. Inclusive, tem marcas, tem motos e carros que são da mesma marca. Vocês sabem um exemplo de motos e carros que são da mesma marca? Honda, qual é mais? Suzuki, BMW. Então tem muitos que são da mesma marca e tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Então para você ver que existe sim atributos que podem ser compartilhados, inclusive podem ser exatamente os mesmos fucking atributos, que é, ou seja, a mesma marca. Modelo já é difícil. Tem uma moto que tem o mesmo modelo de um carro, aí eu acho que, não sei, será? Acho meio impossível ali, tá? Sei lá, moto sedã, nunca vi, mas de repente ali, não sei, cara, o cara criou uma moto. E outra coisa que toda moto e carro tem é ano, né? Toda moto e carro tem um ano. E assim também a gente vai deixar só esse mais um aqui, que é de velocidade, tá? Para definir velocidade que o veículo, moto, carro estão andando ali, tá? Então vou mostrar do tipo inteiro. Oi? O ano seria int. Opa, verdade, olha, eu botei string aqui, ó. Tá ligada, tá voando, cara, é isso aí mesmo. Velocidade é a sexta-feira que vai matando a gente, entendeu? Aí é isso mesmo. Int ele tem que ser, o ano ele tem que ser int, se for string fica zoado. Velocidade também vai ser int, tá? Muito bem observado, Débora. Obrigado. Ok, então, gente, agora a gente vai criar o nosso método construtor para o nosso veículo, tá? E aí o que rola, né? A gente já sabe depois, o Java, ele é legalzinho no seguinte, né? Como a gente usa muito encapsulamento, construtor e etc., ele já deixa a gente fazer a criação desses métodos de forma automática. Clica lá com o direito do mouse, Insert Code, e aí você pode vir aqui em Constructor, Select All, Generate, e ele já gerou um método construtor para o meu veículo, tá? Então, meu veículo já tem ali o método construtor bonitinho dele para os meus objetos criados a partir de veículo. Tá, outra coisa que
que a gente vai ter aqui também a gente pode adicionar os getters e setters, né? Então você pode vir aqui em Insert Code, getters e setters, select all para ter selecionar todos os atributos aí, todos terem getters e setters. E aí vou dar um generate. E aí ele já gera os getters e setters para todos os meus atributos desse método, beleza? Ok, aí eu vou criar dois métodos que também podem se dizer que eram métodos que estavam antes na classe carro e moto, ou seja, são métodos que podem ser usados em ambas, e nós vamos usar, só que de forma diferente, lá usando override, ou seja, reescrevendo esse método, que é acelerar e frear. Tá? Todo carro, moto, caminhão, etc. Todo veículo ele acelera e ele freia também, né? Ele acelera e freia. E aí a gente vai fazer os métodos de acelerar e frear. Como eu faço isso? Muito simples. Você vem aqui agora e vamos criar esses métodos aqui no finalzão. Rapidão, a gente fazendo tudo automático já deu mais de 50 linhas de código, né? Imagina fazer isso na mão se o NetBeans não desse essa opção da gente criar automático aí. Ia dar um puta trampo, mano. Mas bora lá. Public void acelerar. Acelerar. E aí, o que vai rolar aqui? A gente vai receber a velocidade, int velocidade, no nosso método. Vou abrir e fechar chaves de colchete. Dentro do meu método, eu vou escrever o seguinte. Eu vou mostrar uma mensagem, tá? Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, fazer autorreferência this.velocidade. E aí, como vai ser aumentado, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai fazer um incremento de soma aqui de velocidade. Como assim, professor? O que é isso? Isso é a mesma coisa que eu escrever recebe velocidade mais velocidade, tá? Beleza? Na verdade, mais um, perdão. Velocidade mais um. Aí, o que vai rolar então, né? A gente vai escrever mais igual velocidade. Se você quiser aumentar mais a velocidade, não de 1 em 1, você pode aí, tipo, botar, sei lá, recebe 10, 20, 30, etc. Eu vou deixar aqui do jeito que tá mesmo, ele vai aumentar mais um, tá? A cada vez que eu chamar o acelerar. Beleza? Fechou, então. Aí, olha só. Além disso, eu quero que ele mostre uma mensagem que é a seguinte, ó. Vou digitar Salt, dar um tab, e aí vou escrever assim, ó. Acelerando. Aí dá um espaço, põe um mais e põe aqui, ó, get marca. Então a gente vai receber a marca aqui. Mais, aí eu dou um espaço, vou botar aqui 2 aspas. Escrever um texto entre essas aspas aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. O texto dessas aspas será o seguinte. Eu vou deixar um espaço. Porque eu vou estar dizendo que eu estou acelerando. A marca, vou dar um espaço. Vou dar mais um plus aqui e vou botar assim, get modelo. Então vou receber o modelo também. Para dar mais um botar mais um plus aqui, botar mais um texto. E o texto vai ser assim:
para. Deixa um espaço antes e depois do para, tá? Senão ele vai ficar tudo colado o texto. Então mais um plus, vou dar get velocidade. Então tem mais uma velocidade aqui. É bem grande esse texto, hein? Plus, e aí eu vou botar mais um outro... Escrever mais um negocinho aqui que vai ser quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora. E botar um ponto aqui. Então a gente vai escrever acelerando a marca do veículo. Pode ser, sei lá, Suzuki, blá blá blá. Modelo para... E aí eu vou explicar aqui, vou dizer qual a velocidade que a gente vai acelerar, tá? Lembrando que ela vai mudar aqui, ó. Ela vai mudar antes de eu acessar ela. A velocidade vai ser alterada, vai receber um incremento a mais aí. E aí você pode, inclusive, botar outro valor se quiser, deixar um negócio mais tipo, bem possante mesmo, acelerar bastante. Fiquem super à vontade. Pode fazer tipo um loop também para ir acelerando, não sei. Fiquem super à vontade aí. No caso, o loop teria que chamar o método void acelerar e ficar passando ali a velocidade o tempo todo, né? Mas enfim. Vamos que bora. Então a gente tem aqui o método de acelerar. Tá? Então acelerar e agora eu vou fazer o método de frear. Vamos fazer o método de frear agora. Então terminando o método de acelerar, todo mundo conseguiu escrever, ele é meio grandinho, tá? Se você estiver sem saco para escrever, e eu entendo, tudo bem, é sexta-feira à noite, eu deixei o código de tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Bem aqui na aula passada, porque ficou faltando a gente terminar. Então você pode muito bem, lindamente, vir aqui e copiar o código de... Inclusive, nesse exemplo aqui tem... Acho que eu tô olhando errado aqui, peraí. Esse aqui, ele tem... Ou não, eu acho que eu tô no certo, peraí. Ah, não, tá certo, é esse aqui mesmo. É esse outro. Aqui tem o código, ó. Todo pronto já, se você quiser, usar ele aí pra... Não precisar escrever, fica super à vontade. Você pode só copiar, ó, em vez de escrever tudo, você pode copiar aqui o public void frear e tudo bem, eu não vou te julgar por isso, eu vou escrever na mão mesmo. Não tem problema se você não quiser fazê-lo, tá? Tudo bem, eu te entendo. Estamos todos nos últimos momentos da semana, então tudo bem. Bora lá então, deixa eu só tirar aqui da tela cheia que ele fica zoado aqui agora. Agora a gente vai fazer o método frear, certo? Vamos frear o nosso veículo. Public void frear. Frear, eu vou, no caso, receber velocidade também, int velocidade. Eu vou abrir chaves e fechar a chave de colchete, dar um enter aqui e escrever tudo que eu quero dentro desse método frear. O método frear, ele vai fazer justamente o oposto de acelerar. Então, se você quiser ganhar um tempinho e copiar esse des aqui de cima, já pode fazer o mesmo e botar aqui em vez de plus para fazer incremento, para fazer decremento, ou seja, vai subtrair menos 1. É a mesma coisa que eu escrever velocidade recebe velocidade menos 1. Tá? Então, mesma coisa. E aí eu vou por aqui menos, tá? E aí o system out print ln vai ser a mesma coisa também. Você pode copiar ele, cara, que não vai estar errado também não. Por quê? Porque o que vai rolar aqui? Eu vou, em vez de acelerar, frear. Eu só vou botar aqui, em vez de botar a mensagem acelerando, eu vou botar a mensagem aqui freando, tá? Freando. Então a gente tem um método e ele está freando a marca tal, depende do que a gente for criar o objeto, o modelo tal, para get velocidade e os quilômetros aqui. Beleza, gente? Então a gente terminou a classe
terminamos a classe veículo. Como eu falei, todos esses atributos, todos esses métodos, você pode imaginar aí na sua cabecinha, porque eu fiz direto a classe veículo, tá? Eu podia ter feito a classe carro e a classe moto e depois dizer, putz, a gente tem o mesmo método acelerar e o mesmo método frear para essas classes. Vamos criar uma classe mãe aí, generalizar essas classes aqui e tornar elas filhas da classe mãe veículo, pá. Poderia ter acontecido, mas eu fiz o caminho inverso porque ia dar um puta trampo eu criar o método para cada uma delas ali e depois dizer que eu vou fazer o contrário depois, tá? Ok, então, bora que vamos que bora. Então a gente vai criar a carro agora. Todo mundo conseguiu criar a classe veículo aí ou alguém está muito perdido, precisa de ajuda, quer que eu te encontre? Tudo certo? Posso seguir para a classe carro? Tudo bem? Então, beleza. Para criar a classe carro, eu vou precisar vir aqui de novo no mesmo projeto. Atentem-se muito nisso aqui, ó, na hora de você criar a sua classe. Herança e generalização, aula de hoje. E eu vou vir aqui dentro do package e vou dar um new Java class. E aí agora eu vou criar a classe chamada carro, tá? Classe carro, vou dar um finish. Vou dar aqui um zoomzinho aqui para deixar mais perto. E agora vamos que bora escrever o código da classe carro. Como a classe carro é uma classe filha da veículo, a gente precisa escrever aquele extends, né? Extends veículo. Ele vai chorar, normal, porque ele quer que você crie o método construtor para carro, né? Já que a gente vai herdar os atributos da classe veículo, ele vai pedir para que você crie um método construtor ali, para que quando você for criar um objeto a partir da classe veículo, da classe carro, você já tenha que adicionar os atributos que estão presentes na classe veículo, que são justamente lá o que eu falei de marca, modelo, ano, velocidade, etc. Tá? Fechou? A gente pode pôr um atributo só para carros, só para a gente não deixar ele sem nenhum atributo, que é uma coisa meio particular de carros, por exemplo, que é o número de portas, tá? Você pode vir aqui private int, que é um número inteiro, não existe número de porta double, né? Existe número de porta quebrado aí, ou a porta ou são 3, 4, 5, ou enfim. Não tem 2 portas e meia, então a gente vai deixar do tipo inteiro num portas, né? Que é o número de portas que o carro vai ter. Beleza? Beleza, então, fechou. Aí a gente vai ter um método get. Eu vou criar só o get nesse exemplo para número de portas, tá? Só vem aqui e dá insert code e dá um getter, só um getter, tá? Para número de portas. E generalizado, acabou. Beleza, então a gente já tem aqui nossa classe carro. Ela vai ter... ela vai herdar os atributos ali, pad e métodos da classe veículo. E vamos criar então a nossa classe moto, certo? Vou criar a classe moto agora, então. Vamos lá. Classe moto, vou dar um new aqui, Java class. Tudo bem, pessoal? Posso criar a classe moto ou alguém tá perdidão ainda aí? Posso ir? Já? New, Java class, e aí eu vou criar agora a minha classe moto. Dá um finish. Dá um super mega hiper zoom aqui. Fechou? Aí agora a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema de
carro, que é o quê? Extends veículo, certo? Ele chora sempre, toda vez ele vai dar uma chorada, porque ele quer que você adicione o método construtor para a classe, para o objeto que foi instanciado a partir da classe moto, receber todos os atributos que vão ser herdados da minha classe veículo. Beleza? Beleza. Faltou fazer um negocinho aqui, cara, que é o seguinte, olha, a gente criou um atributo aqui, mas não tem setter, né? E eu não fiz setter pelo seguinte, né? A gente vai poder... Outra coisa que a gente pode fazer aqui no nosso método construtor é porque ele sempre chora para criar, né? Eu até quero fazer um teste aqui de uma coisinha. Deixa eu apagar isso daqui. E aí, olha, não vem. A gente pode, dentro desse... Volta lá para a classe carro, tá? Dentro desse método construtor aqui de carro, a gente pode já pedir para ele inserir o número de portas, tá? Você pode fazer isso também no método. Como? Bem aqui você vai ter que especificar onde você quer receber o número de portas. Eu vou botar aqui no finalzinho mesmo. Vou botar aqui int num portas. Então ele vai receber o número de portas, só que tá faltando a gente... Acho que ele já tá até chorando aqui. Tá faltando a gente adicionar Tá faltando a gente adicionar aqui o número de portas para ele receber, para ser alterado ali na hora que a gente criar um objeto de carro, né? Por meio do método de construtor. Então você vem aqui, this.num portas, e aí a gente vai dizer que ele recebe justamente o num portas, que é o valor que vai ser passado na hora que eu for instanciar a classe carro em um objeto. Então vou ter que todos os atributos que vão ser instanciados ali, junto com a classe, que vai ser a marca, o modelo, o ano, a velocidade que ele está andando, e aqui o número de portas, tá? Você pode, inclusive, fazer tratamentos aqui. Por exemplo, se o cara quiser ser zoeiro e botar um número de portas muito errado, como, por exemplo, 0 portas, ou então, sei lá, 20 portas. Eu nunca vi um carro com 20 portas, tá ligado? Não, sei lá, não pode ser menor que 2 e nem maior que... Não, tem carro de uma porta só. Não pode ser menor que 1 e maior que 20. E maior que 20 não, puta. Maior que 4, por exemplo. Ou maior que 6. Tem carro de 8 portas, enfim. Eu vou deixar assim mesmo, mas você pode melhorar depois a sua classe, a sua tratativa aí pra criar carro, beleza? Então, fechamos com carro. E aí agora a gente vai voltar pra moto, tá? Voltar pra moto vai ser o mesmo esquema. A gente já tem a classe construtora aqui. Na moto, eu vou querer saber se essa moto ela tem partida elétrica ou não, tá? Eu vou deixar um atributo específico para moto também. Private boolean. Ele vai ser do tipo booleano, se ela vai ter ou não partida eletrônica. Então tem partida elétrica, ponto e vírgula. Mesmo esquema, tá? Que eu fiz lá com o construtor de carro. Como não tem aqui no meu construtor de carro, eu tive que adicionar, né? Eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui com o construtor de moto. Então eu vou ter que vir aqui no final e dizer que eu vou passar o parâmetro para preencher ali a informação do atributo tem partida. Como é que vai ser? O parâmetro vai ser do tipo booleano. Ele vai receber o tem partida elétrica. Lembrando que pode ser qualquer outro nome aqui. Eu sempre deixo o mesmo nome do atributo, né? Porque quando a gente vai criar um construtor, por exemplo, herdando, né, no caso aqui de veículo,
ele sempre deixa os mesmos, né? Ele nunca muda, isso tá tudo bem. Mas você pode pôr o nome que você quiser. Aqui, se você botar XYZ, eu podia, só que eu não vou fazer isso. Vou deixar do jeito que tá, seguindo o mesmo padrão. Então, booleano tem partida elétrica e a gente vai ter que fazer aquele esquema lá de adicionar uma linha aqui e dizer assim, ó, this, autorreferência, né? This tem partida elétrica, vai receber tem partida elétrica, que é justamente o parâmetro que a gente vai receber por meio desse método construtor, partida elétrica. E aí eu ponho um ponto e vírgula no final. Então a gente está aqui dizendo que, ó, inclusive quando eu deixo o mouse em cima, ele já até mostra qual é o atributo e que vai ser alterado aí por meio dessa linha de código. E aí a gente sabe que o tem partida elétrica ele é recebido no momento que eu estou instanciando a classe moto. Então a gente vai ter ali o this tem partida elétrica. Fechou, fechou. Deixa eu ver se moto tem mais alguma coisa. Ele está fazendo um get aqui, né? Tá fazendo um get. Vou criar então um get para pegar esse dado, se tem partida elétrica ou não, tá? Então generate aqui. Aí que entra o override, né? A gente vai aqui em carro, a gente não vai usar, a gente vai usar o método puro, o método exatamente como ele é aqui em veículo, tá? O método, no caso, acelerar, tá? O método acelerar vai ser usado exatamente como ele é aqui em veículo. Porém, eu posso fazer, justamente já andando no spoiler de polimorfismo, eu posso reescrever o mesmo método de uma forma diferente, fazer uma coisa diferente para uma classe, no caso, uma classe moto. A gente vai usar o mesmo método acelerar, só que reescrito de uma forma diferente para a classe moto. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Justamente a gente vai estudar isso já em polimorfismo, que é ali, como eu falei, várias maneiras de você reescrever os mesmos métodos, tá? Então eu vou vir aqui, aí você põe assim, arroba, mesmo arroba que você usa lá para fazer o seu e-mail ali, override, tá? E aí, hide, tá? Desculpa, escrevi errado aqui, override. Aí eu vou por aqui, ó, public void acelerar. E vou botar aqui int velocidade. Vou abrir e fechar colchetes e beleza. Então, ó, tem até um negocinho meio diferente aqui, ó, tipo, overrides method from, ele diz aqui, ó, de onde vem essa reescrita ali, ó, tá? Esse override, ele vem de um método from, tá dizendo de onde ele vem, tá? Beleza? Fechou, então. Aí, a gente vai reescrever esse mesmo método, já dando spoiler de polimorfismo, que eu já vou explicar, só que de um jeito diferente, né? Então, eu vou vir aqui agora e vou usar o super para dizer que a gente está herdando da superclasse, da classe mãe, o super.acelerar e aí aqui a velocidade, né? Velocidade vai ser velocidade mesmo que a gente está recebendo aqui, ó, tá? E aí agora a gente vai reescrever isso de uma forma diferente, que vai ser o seguinte, ó. A única coisa que eu vou mudar, na verdade, é só para a mensagem que vai aparecer. Vou botar salt e vou escrever aqui assim, acelerando moto. Só, simples assim. Só para especificar que essa aceleração vai ser da aceleração de moto. E aí a gente vai pegar o que mais? A gente vai pegar um modelo, get modelo. Vai pegar o que mais? A gente vai também pegar, criar mais um textinho aqui para quebrar, dar um espaço, faltou o plus aqui, né? Plus,
E aí eu vou botar mais um plus aqui para pegar o meu get... Foi mal, gente. Eu comecei com get modelo, mas eu quero começar com get marca, tá? Desculpa, get marca. E aqui get modelo. Pronto, get modelo. Fechou, gente. Assim, a gente vai ver melhor sobre override, tá? Daqui a pouquinho, só pra gente terminar a generalização. A gente está reescrevendo o método acelerar de veículo, só que em moto, tá? Fechou, gente? Todo mundo conseguiu criar aí as suas classes bonitinho, as 3 classes, a veículo, carro e moto. Se alguém não conseguiu, se alguém tiver com algum problema, se alguma mensagem estiver aparecendo aí, por favor, me avise, me chame, tá? Que eu te ajudo, tá bom? Fechou? Então bora criar nossos carros e motos, tá? Bora lá. Então vou para a classe main principal aqui. Dentro do meu método main, eu vou instanciar já o carro e a moto, tá? Então vou criar aqui um objeto carro. E aí o objeto pode ser o nome que você quiser, pode ser o nome do seu cachorro, do seu gato, da sua namorada, desculpa, do seu namorada, da sua avó. Eu vou botar aqui meu carro mesmo. Ou então obj carro, para você saber que isso aqui se trata de um objeto, né? Obj carro, ele vai receber uma instância da classe carro, new carro. E aí a gente vai ter que vai ter que botar os atributos do nosso construtor aqui, que vão ser quais? Primeiro a gente começa, a gente vai ter que voltar aqui em carro, né? Ele vem com marca, modelo, ano, velocidade. Tá? E número de portas também, né? Marca, modelo, ano e número de portas. Deixa eu ver um negócio aqui. Se bem que, gente, tava vendo aqui nos exemplinhos que eu botei, enfim, bora fazer aqui. Porque no código que eu botei aqui para exemplo, deixa eu voltar aqui, eu não tô na classe, no método construtor das filhas, eu não tô botando o atributo velocidade aqui. Mas bora lá, bora que vai dar tudo certo. Aí, olha só, a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos lá, vamos pegar os atributos que a gente botou. Então vai ser veículo. Veículo já. Vai ser uma marca, um modelo, no caso. Começa com o carro. O carro ele começa com uma marca, modelo, ano, velocidade e número de portas. Então eu vou botar aqui o modelo do meu carro. Pode ser Fusca, pode ser Ferrari, pode ser o que você quiser. Aí eu vou botar aqui no meu Chevrolet. Ele vai ser um Onix. Ele vai ser... Deixa eu voltar aqui no carro de novo. Depois vem ano, né? Então vai ser do ano 2022. Velocidade dele, eu vou dizer que ele vai começar com... Se bem que assim, porque não faz muito sentido já criar um carro começando com a velocidade dele, mas enfim, já que eu fui assim, vou até o final. Mas pode tirar, se quiser também a gente pode tirar e fazer diferente. Ou pode pôr a velocidade máxima. Enfim, velocidade e aí, por fim, o número de portas, né, que eu vou botar 4 portas aqui. Então, faltou só o ponto e vírgula no final. Então eu vou botar assim, tá? Só pra supor que ele tá começando com uma velocidade de 20 km por hora, pá. Aí o que acontece? Aqui ele já deixa tudo bonitinho que cada atributo né? Marca, modelo, ano, velocidade, número de portas, tá? Se você quiser, você pode botar a velocidade máxima que ele chega aí, sei lá, tipo 220 km por hora, não sei.
Fica aí ao teu critério, eu vou deixar 20 mesmo, tá? Aí, vamos criar agora a moto, né? Moto vai ser o mesmo esquema. Moto vai ser o seguinte, ó. Eu vou botar aqui obj moto também, ou pode ser minha moto, pode ser o que você quiser. Eu vou botar obj moto, pra dizer que é o objeto moto. Ele vai receber uma instância da classe moto. E aí vai ser o mesmo esquema que... Eu vou botar logo o ponto e vírgula aqui no final pra gente não esquecer. Vai ser o mesmo esquema que carro, né? Começa com a marca, eu vou botar Honda. Inclusive a gente pode usar um exemplo de Honda Civic e Honda CG. Enfim, a gente faz isso depois. Honda, o modelo vai ser uma CG 300 cilindradas. CB, né? Puta, mano, olha aí, eu nem sei dessas paradas. CB 300 cilindradas. O cara entende de moto aí, pô. É isso aí. Eu tomei uma queda de moto uma vez, eu fiquei com trauma, mano. Eu nem tenho carta pra moto, só tenho pra carro. Nunca vou andar de moto na minha vida. 20, vou botar aqui, ela tá começando com 30 km por hora. E aí o que acontece? Por fim, a gente vai dizer se ela tem partida elétrica ou não. Nesse caso, vai ser true, tá? Mas podia ser falso ali, pode ser uma moto que não tem partida elétrica. Nesse caso, a gente vai deixar true, porque ela tem partida elétrica. Fechou? Fechou. Então agora, gente, se a gente criar isso aqui, nada vai acontecer. Só vai criar. Por quê? Porque a gente não chamou nenhum método que vai retornar alguma coisa pra gente. Como, por exemplo, no caso do void acelerar e do void frear, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou chamar esses métodos, né? Então, eu vou chamar um método aqui. Eu vou dizer assim, ó, carro. Lembrando que esse método é um método que foi herdado da classe veículo. Aqui é acelerar, né? Então, vou botar carro, acelerar. 50. Ponto e vírgula. Por que ele tá chorando aqui? Ah, foi mal, gente. É porque é obj carro, gente. É o nome do objeto. Foi mal. Ih, eu até tirei o nome dali em cima. Obj carro, ou seja, objeto carro. Ele vai acelerar a velocidade 50. E aí moto também vai acelerar. Obj moto vai acelerar 60 agora, velho. Acelerar 60. E aí a gente vai fazer frear. O obj carro agora, ele vai frear. Eu vou botar aqui 20. E o obj moto, que é o objeto moto, vai frear. E eu vou botar aqui 30. Vamos ver que bicho vai dar isso aqui. Se eu rodar isso aqui agora, a gente vai receber as mensagenzinhas. Cadê? Deixa eu levantar aqui o bagulho. Então pronto, a gente tem... Acelerando Honda CB 300 para 90. Acelerando moto Honda CB para 300. Freando. O que tá rolando aqui, né? A gente tá vendo que ele, como a gente já tá passando a velocidade, ele tá usando o método de veículo antes mesmo de usar o método de acelerar que a gente criou aqui, né? Isso não é legal. Então, é uma boa a gente tirar esse negócio de velocidade daqui, tá? Pra não dar chabu. Como? Só apagar a velocidade não de veículo, de moto e de carro, tá? Tira a velocidade pra gente dizer que a gente vai acelerar depois. Então tira daqui, sabia que isso ia dar alguma cagadinha. Apaga daqui, sem problema, só apagar a velocidade, o int velocidade e velocidade daqui. Mas ele tá... Ou eu tô fazendo besteira. E o que ele tá dizendo aqui agora? Ele vai dizer que eu preciso
desse objeto, desse método, dessa... O que ele diz aqui? Atual and formato in different length. Marca, modelo, ano. Acho que não vai dar pra tirar não, cara. Mas aí tá dando esse probleminha aí. Eu acho que eu fui atropelar aí as coisas. Eu deveria ver polimorfismo só só depois mesmo. Porque aqui ele não deixa tirar não, ó. Enfim, deu um errozinho aí, deixa como tá, eu vou corrigir depois. O que rola, né? Agora ele tá chorando aqui? Não. Pois é, cara, não tá dando umas coisas bem ruins aqui. Sendo que já tem, agora tá tudo certo, né? Deixa eu salvar aqui. Ah, não, porque realmente tá sem aqui. Tá sem. Esqueci de voltar pra cá. Beleza. Enfim, Só que aqui, o que tá dando uma redundância, né? Porque ele tá usando o método dentro herdado da classe, na hora de adicionar a velocidade, e também tá usando o método específico de moto, né? Então ela tá acelerando 2 vezes aqui, tá? E, enfim... Tem um método específico para moto, que a gente fez o override ali, e ele está dizendo que eu estou acelerando a moto aqui, mas ó, eu estou acelerando o carro, eu estou acelerando a moto aqui também usando o método herdado da classe veículo, e aqui eu também estou acelerando... Cadê o... Faltou o output aqui. Também estou acelerando a moto com o método específico de moto aqui, tá? Deu uma redundânciazinha, porque na hora que eu fui criar o exemplo, eu não pensei nessa questão de que ele herda esse método acelerando de lá também, né? Para resolver, se vocês não se importarem, né? Não tem nada de errado nisso. É só a gente apagar essa bagaça daqui, que foi o método que eu criei a mais. E vai dar tudo certo. Agora sim. Agora sim deu bom. Foi mal, gente. Eu coloquei os cavalos antes da carruagem. Não, coloquei os bois antes da carruagem. Cavalos antes dos bois. Tá certo agora. Então aqui a gente tem os métodos específicos que essas classes elas tinham antes, vamos supor assim, que era acelerar e frear, além dos atributos também que elas tinham em comum, que era marca, modelo, número de rodas. E aí o que a gente fez? A gente só trouxe eles todos para uma classe veículo, generalizando isso, né? De modo que a gente está usando os métodos e os atributos que estão na nossa classe mãe, na classe generalizada veículo. Mas como eu falei, generalização geralmente acontece quando você vai fazer o caminho inverso, né? Você tem várias classes e você quer deixar organizado ali os métodos para não ficar reescrevendo o código várias e várias vezes numa mesma classe. Então você otimiza tempo, você utiliza esses métodos que você já criou de uma forma mais automatizada, digamos assim, e você tem ali tudo dentro de uma só classe, tá? Enfim, tem 15 minutos aí para o horário do intervalo. Eu vou tentar fazer um milagre aqui de ver um pouquinho rápido sobre polimorfismo para liberar vocês aí para o intervalo e a gente volta e vê os exemplos bem rapidão. Então, bora lá, gente. Como eu falei, eu já coloquei os cavalos antes... Eu coloquei os bois antes dos cavalos aí. Cavalos antes do boi, não sei como é o termo. É o quê? Carro na frente dos bois, isso mesmo. Porque o que eu queria ver, na verdade, é agora sobre overwrite e sobre a escrita de métodos utilizando polimorfismo, né? Então a gente tem... tem os conceitos de programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. Então a gente tem ali, como o nome já sugere, poli, muitas, morfismo é forma, são muitas formas.
A gente vai usar exemplos de polimorfismo na classe animal. A gente tem, então, nesse caso aqui, a classe pessoa, classe veículo, caminhonete e carro. A classe pessoa ela vai dirigir o veículo. O carro é o veículo, a pessoa dirige o carro, caminhonete é veículo, a pessoa dirige caminhonete. Porém, o objeto pessoa não precisa conhecer o tipo específico do objeto veículo, né? Outro exemplo que a gente tem aqui é polimorfismo da classe animal. Lá então, a gente tem a classe animal, que ela tem ali os métodos anda, que é no caso move, que eu tinha usado, né? Anda e emite som também. E aí, todo animal ele anda, todo animal ele emite som. A maioria deles. E aí a gente tem então no polimorfismo a gente tem a possibilidade de, por meio de herança dessas classes, no caso a classe gato e a classe cachorro, utilizarem o mesmo método emite som, só que com uma sobrescrita, com uma escrita diferente, de modo que a gente vai ter o mesmo nome, emite som, só que ele vai ter várias formas de emitir o som, né? Então, no caso do gato ele emite o som miando, no caso do cachorro ele emite o som latindo. E aí a gente utiliza a sobrescrita, que é o override, né? Que é justamente a classe filha implementa um método da classe pai, em geral, para executar algo diferente. Então, como eu falei, o cachorro ele vai emitir o som latindo e o gato ele vai emitir o som miando. Como é que a gente vai especificar essas diferenças? Modificando o método com o mesmo nome, ele vai ter o mesmo nome, só que ele vai ser reescrito, ele vai ser executado e as ações que esse método vai ter vão ser diferentes, tá? Então a gente vai ter ali o mesmo método com sobrescrita diferente. Daí toda vez que executa ele sobrescreve de novo. No caso da classe, sim. A classe ele vai ter uma sobrescrita diferente lá. Foi justamente o que aconteceu ainda agora, deu um chabuzinho lá. E aí eu até apaguei porque, como eu coloquei a carroça na frente dos bois e deu ruim. Tá, então assim, a gente tem aqui ó, a estrutura. Gato emite som, cachorro emite som. E aí o gato ele faz uma coisa diferente, que é arranhar. O cachorro podia botar morder, né? Não sei, o gato também morde, mas enfim. Aí já é outro papo. E aí, na hora de fazer a sobrescrita, né, o override, a gente vai fazer a sobrescrita do método emite som. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Ele fala sobre quando você vai escrever quando você vai botar o ponto depois do método do objeto que você cria, ele já mostra quais são os métodos que estão definidos na classe específica, na classe que você está utilizando. Ele deixa em negrito, né? Os métodos da classe do objeto que você instanciou, tá? Então, assim, não dá para ficar falando muito e não codar, mas a gente tem 10 minutos, então 10 minutos não dá para fazer nada. Mas só para a gente finalizar, então assim, aqui ele fala como saber qual versão do método será executada. Então a gente observa na estrutura, né? E a gente tem as referências. No caso animal ele emite som. Para um objeto, animal emite som da classe animal. Cachorro, no caso, se eu criasse um objeto animal, mas no caso do cachorro, o cachorro ele vai emitir o som do cachorro. Então, o mesmo método vai ser reescrito a partir do override, sobrescrito, na verdade. E aí você vai sobrescrever esse método de modo que ele vai ter uma ação diferente para a classe cachorro e uma ação diferente para a classe gato. Mas ele vai ser o mesmo método, ele vai ser dado da classe animal, vai ter o mesmo nome. Inclusive,
tem outro tipo de tratativa de polimorfismo que você pode, com o mesmo método, tratar diferentes tipos de dados. E tem um outro termo para isso que a gente já vai ver, mas fica para depois do intervalo. E aí, basicamente isso assim de uma forma mais geral. Eu vou explicar melhor codando, porque falando sobre polimorfismo é bem abstrato, mas basicamente funciona dessa forma. Você vai ter um método que ele vai conseguir trabalhar de diversas formas, um polimorfismo. O mesmo método vai ter diferentes formas dependendo da classe onde você vai alterá-lo, né? O que você vai fazer, no caso, sobrescrevê-lo, na verdade, né? Fazer a sobrescrita, o override deste método. Beleza, gente? Então, assim, eu acho que depois a gente vê isso de uma forma mais de boas. Vamos para o intervalo e 20 minutos a gente volta para dar continuidade com o polimorfismo. E aí, sextou. Fá. Já trabalhou com alguma coisa da Anima? Anima? Já trabalhou com alguma coisa pra Anima? Pra cá? Não. Pela reação já era previsto. Não. Nunca trabalhei pra cá. O que aconteceu? Eu fui contratado pra cá pra ser professor mesmo. Uhum. Mas, pô, se eles me chamassem... Deixa eu até pausar aqui. Bom, gente, vamos então voltar para polimorfismo. Como eu tinha mencionado com vocês, polimorfismo polimorfos. Então você tem ali muitas formas. No caso da... Obrigado, querida. No caso existem dois tipos de polimorfismo. O que eu vou ver com vocês são os mais usados, é o de sobrescrita. E também tem outro polimorfismo que ele é utilizado de sobrecarga, que você tem outros tipos de sobrecarga, e aí são tipos diferentes de dados que você recebe, né? O de sobrescrita, o nome já é bem subjetivo, né? Já bem objetivo, na verdade. A gente escreve um método de uma classe que a gente herda de uma forma diferente. Então, assim, o método emitir som, ele pode ser sobrescrito de forma diferente para a classe gato e também pode ser escrito diferente com override para a classe cachorro. De modo que o gato, ele mia e o cachorro, ele late. A gente tinha estudado antes sobre especialização. Então, classes que elas tinham filhas, herdavam ali os atributos e métodos de uma classe mãe, porém elas tinham métodos específicos, especializados para as suas classes. Ou seja, no exemplo anterior eu disse que o cachorro ele tinha um método latir. O gato também tinha, no caso a gente não fez o gato, mas o gato também poderia ter um método miar. E aí o que acontece? Cada um desses animais, cachorro, gato, etc., eles podem utilizar, no caso da classe animal, o método emitir som de uma forma escrita diferente, uma forma sobrescrita, com uma sobrescrita diferente, né? De modo que o gato ele vai ter um método específico de emitir som, o cachorro ele vai ter um método específico dele de emitir som também, utilizando ali a sobrescrita, o override. Esse override, ele fica no gato e no cachorro, Isso. Né? Aí que tá, né? Bem observado. Dele, né? Isso. O que acontece, né? Pensa que o override é como se eu estivesse avisando pro Java assim: eu vou reescrever, vou sobrescrever alguma coisa que já existe. Tanto que se você escreve o override, ele já começa a chorar. Ele diz assim, tá, se você só deixa ele lá, ele diz, e aí, o que você vai sobrescrever? Ele vai dizer que está faltando alguma coisa. E aí você precisa utilizar um método que já existe. Tanto que depois ele mostra.
no exemplo que não deu muito certo ainda agora, ele já disse assim, ei, veio de tal lugar, e é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, o override nada mais é do que o polimorfismo puramente aplicado, né? Então, por inteiramente aplicado, o polimorfismo para a sobrescrita, ele provém disso. Você vai ter o mesmo método que ele vai ter várias formas de ser executado, de ser realizado. Tanto é por isso que o nome é polimorfismo. Então, mesmo o método ele pode ter várias formas, por isso, polimorfismo. Muitas formas para o mesmo método, no caso, o método emitir som. A gente tinha estudado antes, em especialização, que eu criava ali outros métodos especializados para cada uma dessas classes. Mas agora eu vou criar, então, o mesmo método de diversas formas, usando o polimorfismo, né? O polimorfismo para sobreescrita. Polimorfismo de sobreescrita, utilizando, então, o override. Beleza! Então vamos lá abrir o NetBeans para a gente implementar isso. Abram o NetBeans de vocês. Vou criar aqui um novo projetinho. Um novo projeto, Java. Eu vou chamar aqui de polimorfismo. Aí, como vão ser dois tipos de polimorfismos que nós vamos ver hoje, eu vou chamar esse aqui de polimorfismo de sobreescrita. Tá? Polimorfismo sobreescrita. Só com um E. Beleza! Vou dar um finish. E agora, criei o meu projetinho de polimorfismo sobreescrita. Como nós vamos, então, fazer... Cara, eu não vou me focar tanto em atributos e blá, blá, blá. É só polimorfismo puramente aplicado para o método que a gente já conhece, que é o emitir som. Eu vou só criar o método mesmo, sem muita encheção de linguiça, porque já é 9 da noite de uma sexta-feira e ninguém aguenta mais Java. Chega de Java. Então, bora lá. Aí, como eu quero correr com os assuntos, eu vou finalizar isso hoje. Bora lá. Então, eu vou criar logo a minha classe... Vou criar minha classe animal aqui, tá? Criem aí a classe animal de vocês. Minha classe animal, vou dar um finish. A classe animal, na classe animal, eu vou só criar um método. Simples assim. A classe vai ter só um método, que vai ser o de emitir som, tá? Então, eu vou fazer lá public void fazer som. Pode ser emitir som também, se você quiser, tanto faz. E aí, eu vou botar aqui, ó, o salt e vou escrever assim, uma mensagem dizendo... Oi? Um zoom? Ah, tá. Melhorou? Então, o método vai ser fazer som. System.out.println, eu vou escrever assim, ó, o animal faz algum som. Então, o animal ele faz algum som aqui. No caso, a gente vai fazer o override, ou seja, a sobrescrita desse método para as minhas outras classes que vão ser cachorro e gato. Tudo bem até aqui, pessoal? Não vou botar aqui atributo, tipo idade, nome, não. Como o polimorfismo é aplicado ali para métodos que podem ser aplicados de várias formas com o mesmo nome, vou usar só para método aqui, beleza? Então nós temos aqui fazer som, o animal faz algum som, simples assim. Se eu quisesse criar um objeto animal, poderia, não vou precisar de método construtor nem nada, porém eu só posso chamar o método fazer som, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, animal, e aí botar aqui obj animal, vai receber new, não precisa fazer isso aqui, tá? É só um teste, new animal, abre e fecha parênteses,
criei o animal, beleza, mas a única coisa que eu posso fazer é obj animal ponto fazer som. É só o que eu consigo fazer. Não vai ter atributo nenhum. Ele só vai ter esse método que é para fazer o som. E aí agora, isso é para o objeto animal que eu criei aqui, beleza? Mas a partir dessa classe mãe animal, nós vamos criar classes filhas. Tudo bem? Vou criar classes filhas que serão chamadas, no caso vou chamar uma de cachorro. Vou dar um finish aqui. E a outra gato. Se você quiser logo criar... O que foi que eu fiz, meu Deus? Peraí, isso aqui tá errado, foi mal. Acho que eu criei um package aqui, deixa eu excluir isso aqui. New class... Eita. New Java class cachorro. Dá um finish. E vou criar uma outra classe logo bem rapidão. Gato. Deixa logo elas prontas aí para ganhar tempo. Então bora primeiro começar com a classe cachorro. Na classe cachorro, deixa eu dar um zoom aqui. Na classe cachorro... deixa eu diminuir isso aqui. O que eu vou fazer na classe cachorro? Vou botar extends. Extends animal. Aí o que acontece? Animal, ele vai herdar da classe animal. O quê? No caso, a classe animal só tem um método, que é o fazer som. E aqui, no cachorro, a gente vai fazer um override, ou seja, a gente vai fazer uma sobreescrita do método fazer som. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, escrevo @override com O maiúsculo, dou um enter, e aí ele já começa a chorar aí, dizendo, ei, tá, mas o que você vai sobrescrever, né? Se você der aqui, clicar com... Ele ele tá pedindo para que você especifique ali o que você vai escrever, né? Então, o que você vai fazer a sobrescrita? No caso, a sobrescrita que a gente vai fazer é do método fazer som. Então você vai vir aqui, ó, public void fazer som, abre e fecha parênteses, abre e fecha colchetes. E agora a gente vai reescrever, fazer uma sobrescrita do método fazer som, ou seja, polimorfismo. Mesmo método vai ter várias formas diferentes de ser implementado, né, de ser executado. No caso da classe cachorro, a gente pode dizer assim, ó, salt, e botar assim, ó, o cachorro faz o quê? Au au. O cachorro faz au au. Tudo bom? Ou não? O cachorro não faz au au. Alguém conhece algum cachorro que faz algo diferente? Alguém já viu um cachorro fazer miau? O cachorro... agora, cara, vai que o cachorro quer ser um gato, mano. Deixa o cara, pô. Deixa o cara. Ai, caraca. Beleza? Então aí, o cachorro faz au au. Aí... Show de bola. Aí, olha só, gente. Então, a gente criou já, pro meu cachorro, o método fazer som. Então, só pra gente já ver aqui, ó. Aqui eu criei o objeto animal. E aqui eu já instanciei aqui um objeto, pá. E aí, rodando, ele mostra... Se eu quiser agora fazer o cachorro mostrar o au au, tem que vir aqui assim. Cachorro. OBG, eu vou botar OBG cachorro, que é objeto cachorro, tá? Objeto cachorro. Vai receber uma instância da classe cachorro. Ponto e vírgula. Aí olha só o que vai rolar aqui, hein? Se eu fizer assim, ó, obj cachorro
ponto. Aí ele vai mostrar aqui, ó, fazer som. Se eu rodar isso aqui agora, o cachorro faz au-au. Agora, o que falta a gente fazer, ó, lembrando, a minha classe mãe é animal, o meu método fazer som aqui na minha classe animal, classe mãe, é diferente, o animal faz algum som. E aí, em cachorro, eu fiz um override, eu utilizei a técnica de polimorfismo para que o meu mesmo método de animal tenha uma forma diferente dentro da minha classe cachorro. Ficou claro o que é o polimorfismo nesse caso de sobrescrita? Beleza? Então agora vamos para o gato. O gato, a gente pode até ganhar tempo, porque, puta, sextou, foda-se. Pega aqui, ó, copia toda essa galera, tá? Copia aqui do cachorro, de overwrite até o final de fazer som. Joga aqui no gato, porque ele vai fazer a mesma coisa. A diferença é que o meu gato, óbvio, não vai fazer au-au, a não ser que ele queira ser um cachorro aí. Mas eu vou botar aqui, em vez de o cachorro faz au-au, eu vou pôr o gato faz o quê? Miau, certo? Dá até pra aproveitar o au, né? Tipo, botar só o mi na frente. Que sextou. Gato faz miau, miau. Miau, miau. Beleza? E aí agora eu vou dar eu vou adicionar aqui na minha classe principal um novo objeto que vai ser o gato. Então vai ser gato. Vou criar meu objeto gato, obj gato. Ele vai receber uma nova instância de gato. E aí é que é a hora de a gente botar na prova dos 9 aqui o mesmo... Cara, olha isso. Vai ser o mesmo fucking método, só que com uma forma diferente. Um polimorfismo. Ou seja, se eu rodar aqui... Ele tá dando uns negócios meio louco aqui. O que foi que aconteceu? Pera aí. Fazer som. O que foi que eu fiz de errado? Pera aí. Calma aí, que eu vou ver o que foi que eu fiz de errado. Fazer som... Não, tá certo, pô. Fazer som, o gato faz miau. Será que eu instanciei alguma coisa errada? Pera aí. Ele tá chorando aqui. Ele tá dizendo... que é? Override and remove? Que porra de remove? Eu quero que seja override, cara. É porque eu fui colar, né? Foi mal, olha, desculpa, verdade. Bem observado, velho. Sextou já, mano. Sextou. Foi mal, verdade. Bem observado, cara. Parabéns. Ganhou 10 pontos. O que acontece? Extend. Tô zoando, tá sacanagem. Mas eu vou pegar leve na apresentação. Brincadeiras à parte. Olha só, então a gente tem aqui extend animal. Realmente, como o Lucas falou, eu esqueci o extend animal. E aí o que acontece? Realmente, sem o extend, aí ele vai ficar chorando. O que esse override faz? Que porra é essa? E aí deu ruim. Mas bem observado o que o Lucas falou ali. E agora sim, se tudo der certo, em nome de Jesus, o gato vai fazer miau aí, pô. Pronto. Então, ó, o cachorro faz au-au e o gato faz miau. Até a aula passada, a gente tinha estudado sobre herança, papapá. Porém, entretanto, todavia, em nenhum momento eu falei que o mesmo método poderia ter várias aplicações diferentes. Isso só é possível por causa de quê? Do polimorfismo. Porém, existe um outro tipo de polimorfismo, que é o que a gente vai ver agora, que é o de sobrecarga, tá? E aí acabou por hoje, e aí sextou por hoje, tá? Tudo bom? Ficou claro? Alguma dúvida sobre o override? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu explique com mais calma, só para lembrar que isso é um dos pilares da orientação a objeto e provavelmente você vai usar bastante override aí na sua vida,
como desenvolvedor. O override, então, é um método, né? Então, ele é o mesmo método, Só que para restrito, múltiplas classes, né? para uma diferente abordagem para a classe. Porém, não deve ser usado, digamos assim, de uma forma muito diferente do que ele se descreve. Porque, imagina, eu vou botar fazer som, aí vai aparecer o gato está correndo. Como se realmente ele estivesse correndo. Aí tu tá querendo sacanear. Não, fazer som. Só que na aula passada, não sei se você viu na aula passada? Não. Na aula passada eu criei um método específico para o cachorro latir. Sendo que animal já tinha um método de fazer som. Entendeu? Então o cachorro ele tinha um método específico para latir. Mas, puta, eu tenho um método para fazer som. Por que eu não uso esse método na classe animal? Entendi. Então, eu posso usar o método da classe animal específico para o cachorro, sobrescrito com o override, utilizando o polimorfismo. Então, o mesmo método, diferentes formas. Fechou? Bora para sobrecarga, então? Beleza, então esse projeto aqui de polimorfismo de sobrescrita fechou. Vou agora para sobrecarga. Vou criar um novo projetinho, dá um next aí. O projeto vai ser o seguinte, ó. Polimorfismo. Underline sobrecarga. E qual é a diferença do polimorfismo de sobrecarga pro de sobrescrita? O de sobrecarga, a gente vai ter dois métodos com o mesmo nome, mas ele vai receber tipos diferentes de dados. Ou seja, você vai ter o mesmo método, porém, como o nome já é sugestivo, sobrecarga, ele vai poder tratar dois tipos diferentes de dados e sendo o mesmo método, tá? Aí vocês já vão entender como é que vai funcionar isso aí. Vai ser polimorfismo aplicado a tipo de dados, né? Sobrecarga de dados. Tá, vamos criar então nossa... A gente vai ter a classe calculadora, tá? Então vamos criar uma classe calculadora. Cria aí uma nova classe, clica com direito, New Java Class, e aí eu vou botar aqui assim, ó, calculadora. E aí dá um finish. Então nós temos a nossa classe calculadora. E aí a gente vai criar os nossos métodos que vão ter aí formas, né? Vai ser polimorfismo, só que para sobrecarga, né? Então a gente vai ter diferentes tipos de argumentos para o mesmo método. E a gente trata de forma diferente ali o tipo de dado. Então, olha lá como é que funciona. Você vem assim, ó, você põe public, deixa eu só aumentar um pouco mais. Public, int somar, ó, int, e vai ser do tipo inteiro aqui, ó, vai retornar um tipo inteiro. Então, quando a gente vai retornar alguma coisa, a gente põe o tipo do que a gente vai retornar, certo? Nos outros exemplos que a gente usou void lá é porque não retornava porcaria nenhuma, era só mostrar a mensagem. Nesse caso aqui, como o nosso método vai retornar um tipo, a gente precisa especificar o tipo que ele vai retornar, que no caso aqui é inteiro. E o nome do meu método vai ser somar. Dentro do meu método vai ter dois argumentos, que vai ser int A e int B. Então, eu vou receber dois argumentos. Fechou? E aí, ele vai retornar simplesmente a soma dos dois. Vai ser o mesmo método, só que de forma diferente, tá? O que ele tá chorando aqui já? Ah, tá precisando retornar. Quando não tem retornado nada, ele vai ficar chorando. Olha, retorna alguma coisa aí, fala da puta. Então, vou botar aqui return. Return A mais B. Então, ele vai retornar a soma do primeiro argumento com o segundo argumento. Beleza? Porém, se eu quiser agora, mas eu só posso retornar um tipo inteiro. Caramba, que droga de vida minha. E se por um acaso eu quiser
retornar agora um tipo double, vou ter que criar um método somar 2? Não. No Java você pode utilizar o polimorfismo aplicado para sobrecarga, onde o mesmo método com o mesmo nome, porém com argumentos de tipos diferentes, pode fazer a mesma coisa. Tá? Então eu posso agora aqui, ó, embaixo, criar o mesmo método. Se você quiser ganhar tempo, porque ninguém aqui é menino, nem menina, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí você vai, ó, mudar aqui o tipo de dado que vai ser retornado, e você pode, já tá chorando, tá dizendo aí, já tem um método assim, tá ficando doido? Não, vamos lá, aí eu vou botar aqui agora double, que é do tipo double, e aí aqui também tem que mudar o tipo double, e aqui também tem que ser do tipo double. E olha só que coisa linda, cara. Ele deixou eu deixar 2 métodos. Por que ainda agora não podia, agora pode? Por quê? Porque os tipos são diferentes. Então aqui é uma sobrecarga e é por isso que existe o polimorfismo. Para que você... Puta, eu quero fazer a mesma fucking coisa, é a mesma coisa. Só que com tipos de dados diferentes. Eu posso fazer isso? No Java você pode, porque Java é uma linguagem orientada a objeto e Java tem polimorfismo. É um dos pilares da orientação a objeto, é justamente um polimorfismo. Você tem várias formas para uma determinada coisa. No caso, o método somar. Beleza? Fechou? Ok, então bora testar essa bagaça agora, para ver se eu estou falando alguma lorota ou não, se está tudo certo. Aí entra a questão, né? Ninguém perguntou, mas... Aí é que tá, muito bem. Como é seu nome mesmo? Felipe fez a pergunta que eu queria que alguém fizesse, que ninguém fez. Como que caralhos o Java vai saber quando é para ser o somar inteiro e o double? Aí é que tá. Ele vai já ver o tipo de dado que você está passando aqui, ó, no argumento. E aí sim ele sabe, pô, tá aqui. Eu vou mandar pro double? Não. Eu vou mandar pro somar. Por quê? Porque o argumento que está vindo aqui, que é passado para esse método, é inteiro. Mesma coisa é pro double. Ah, vou passar um argumento do tipo double. Então, pô, eu sei que tem 2 métodos, eles têm o mesmo nome. Mas eu sei que os argumentos que vão ser recebidos são do tipo double. Então, por isso, ele sabe qual método vai ser utilizado. Muito bem. Então, bora lá. Há um problema com as contas do Que Apple isso, Music Siri? na Sai sua daí, casa. Siri. Porra. A Siri do nada vem me encher o saco. Bora lá. Bora que vamos. Vamos pro main aqui. A gente vai testar e sextou, caralho. Ó, a gente vai assim, ó. Calculadora. Vamos instanciar aqui o objeto calculadora, né? Calculadora. Aí eu vou botar aqui objeto. Eu sempre ponho objeto só pra ficar no teu subconsciente que isso é um objeto instanciando ali a classe calculadora nesse objeto. Ou seja, um objeto a partir da classe calculadora. Calculadora, objeto calc, tá? De calculadora. Ele vai receber uma nova instância de calculadora. Como a minha calculadora só tem estes 2 métodos, é óbvio que eu só vou conseguir utilizar esses 2 métodos. Não vou precisar passar nenhum fucking atributo nem nada. Porém, na hora de você chamar a calculadora, você faz o seguinte, ó. Vamos lá, eu vou criar uma variável do tipo inteiro. E aí vai ser assim, ó, result inteiro, result inteiro, vou botar aqui, vou usar o camel case para deixar as pessoas mais felizes aqui. Result int vai ser o quê? Eu vou ter que chamar o meu objeto calculadora e o meu método somar. Porém, entretanto, todavia, como eu falei lá pro Felipe na hora que ele perguntou,
aqui que vai ser feito o tratamento por meio dos argumentos e ele vai saber qual vai ser dos dois métodos que ele vai chamar. Então, no caso aqui, eu posso vir, ó, obj calc ponto somar. Aí, olha só, ele já te diz aqui, ó, ele já tá te dizendo, ei, não viaja, mano. É esse aqui, ó. Aí, pá, eu vou botar aqui int. Opa, int não, vou botar aqui A, sei lá, 10, 12, qualquer valor aqui no A. E B vai ser 20, vai. 20. E botar um ponto e vírgula. Fechou? Fechou. Aí, olha só, aqui, esse é o meu resultado inteiro. Agora eu vou fazer o meu resultado double. Double. Result. Double. Vou botar Dolby, vai. Pra evitar fadiga. Já é o princípio do Jaiminho. Só quem assistiu Chaves saberá. Calc, aí somar. Ó, já deixa aqui. Ele deixa logo de cara o que ele entende como o ideal, que é o somar, que é double. Então a gente já usa esse. E aí você vai ter que pôr aqui. Ah, ele tá já sugerindo que você coloque os resultados aqui, pá, não usa isso não. Eu vou botar um número double que vai ser, sei lá, 23.5, vai. E aqui vai ser, sei lá, 54.3, tá ligado? Ponto e vírgula. Lembrando que quando a gente trabalha com valores double, que são valores reais, a gente não põe a vírgula como a gente pôs aqui. A vírgula tem que ser um ponto, tá? A vírgula é um ponto no caso do double. E aí, acabou? Não. Por que não? Porque eu não vou... Como é que eu vou saber se isso tá certo, se funcionou? Como é que eu faço para saber se deu certo? Eu venho aqui agora, já tá acabando, graças a Deus, solte, e ponho aqui o... eu vou botar aqui, ó, soma inteira. Vou dar um plus aqui e vou botar result. Result o quê? Int. Fechou? Assim eu mostro o resultado da minha soma inteira. É bom você botar uns 2 pontos e espaço aqui para dizer que enfim, referente a isso. Aí, se você quiser ganhar tempo, que ninguém aqui é menino nem menina, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, põe aqui soma real. E aí põe aqui, tudo bem? Põe aqui, faltou, eu botei só result aqui, né? Vou botar o T só porque ninguém vai me matar se eu botar o T aqui. Só muda aí no teu, viu? Se botou só result. Eu vou botar result. E aí eu vou botar aqui só o final que é double. De double. Aí, cara, é a hora de testar para ver se o polimorfismo de sobrecarga deu certo. Será que deu certo? Vamos dar um play e deu certo. Tá, e se eu quiser fazer zoado? Se eu quiser, por exemplo, botar aqui um número inteiro, vai funcionar? Não. Não vai, ele vai chorar, quer ver, ó? O que ele tá chorando aqui? Ele tá dizendo, ei, tu tá ficando doido? Incompatible typos aqui, ó. Incompatible typos aqui, types. Não tem como, não pode ser, tem que ser real. Aí você muda aqui para inteiro. Aqui não tem problema ser real, por quê? Porque double pode ser tanto real quanto inteiro. Não tem... O que você não pode é inteiro ser double, né? Então a gente vai ter que especificar aqui que esse é double, só para dizer que é um tipo double. E, gente, de polimorfismo é isso, tá? Na aula que vem eu quero ver interface gráfica e tratamento de exceção. E aí, começar já a pensar na nossa atriz. Antes de liberar vocês... Ai, galera, poxa, já pensei que eu já ia embora, porra. Calma, deixa eu parar a gravação.